Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, continuaremos o nosso estudo a respeito do modo indicativo e subjuntivo. Só que agora, mais especificamente, nós trabalharemos a respeito do emprego de tempos e modos, tá? Atentem-se, são várias regras e por isso vocês precisam estar acompanhando as linhas de raciocínio para que vocês entendam cada exemplo, cada classificação, tá? E com isso facilite aí a compreensão em casa. Primeiramente, nós veremos o presente do indicativo, tá? E aí, olha só, o presente pode ocorrer com um valor de perfeito, indicando um processo já ocorrido no passado. É o chamado presente histórico, tá? Exemplo, em 1500, Cabral chega ou chegou ao Brasil. Então, nós podemos utilizar aí essas duas façanhas, tá? Pode também ocorrer com valor de futuro do indicativo para indicar uma decisão enfática. Exemplo, amanhã eu falo com Jonas, ou falarei. O advérbio amanhã projeta a ação no futuro, tá? Então, são esses pequenos detalhes aí que vão realmente permear em torno do presente do indicativo. O presente pode indicar um processo habitual e ininterrupto. Exemplo, o homem nasce, cresce e morre, tá? É todo um processo aí construído. Pode representar uma verdade universal, um presente eterno. Exemplo, o homem é um ser mortal, tá? Então aqui nós temos todas as indicações para o presente do indicativo, tá? Partindo, tá, para o imperfeito do indicativo, nós temos indica um processo passado não totalmente concluído. Exemplo, as crianças cantavam durante o evento. O imperfeito pode ocorrer com valor de futuro do pretérito. Exemplo, se eu tivesse mais coragem, eu reclamava, tá? Emprega-se nos pedidos e solicitações, ou denota que duvidamos da realização do fato, ou exprime um desejo feito com modéstia ou com simples propósito, tá? Exemplo, queria viver para o seu filho, é como ele explicava o desejo da vida, tá? Então, nós estamos aqui diante das situacionalidades do imperfeito do indicativo, tá? Vamos agora para o mais que perfeito do indicativo. Indica um processo passado anterior a outro também passado. Olha só que loucura, né? Exemplo, o aluno estivera dias antes com o professor, uma ação passada envolvendo uma outra passada. Pode ocorrer com um valor de futuro do pretérito ou com um valor de imperfeito do subjuntivo. Exemplo, mas fizera, se não fora tão pouco, o tempo de que dispunha. Olha só aí um tempo que vai realmente agregar aí com o valor de futuro do pretérito, tá? Pode ocorrer em orações optativas, orações que exprimem desejo, tá? Essas orações optativas, elas exprimem desejo. Exemplo, quem me dera ser rica. Então, é aqui uma frase, é um desejo, tá? São frases optativas. Dando continuidade, o pretérito perfeito do indicativo diz o seguinte, indica uma ação, indica um processo passado totalmente concluído. Então, a ação já aconteceu, tá? A mulher vendeu a casa, a ação foi concluída totalmente. A ação já aconteceu, já foi finalizada, tá? Futuro do presente composto. Assinala um fato posterior ao tempo atual, mas anterior a outro fato futuro. Exemplos. Até meus bisnetos nascerem, eu terei me aposentado. Quando ele chegar, já terei saído, tá? Então, nós temos aí toda a roupagem do futuro do presente composto, certo? Futuro do indicativo. Indica um processo futuro em relação a um referencial presente. Pode ocorrer com valor de presente, exprimindo dúvida, incerteza. Exemplo,
O exército inimigo terá hoje uns 20 mil soldados, não mais. Ou seja, no lugar aqui eu utilizei o termo terá, tá? Com valor de presente. Tem acrescido de uma noção de dúvida ou incerteza, tá? Pode ocorrer ainda com valor de imperativo. Exemplo, não levantarás falso testemunho. Então, nós observamos aí o mandamento bíblico, tá? Exemplo de futuro composto. Ele vai fazer compras e vai voltar em breve, tá? Futuro composto é a utilização aí dos dois verbos com valor de 1, tá? Futuro do pretérito do indicativo condicional indica um processo futuro em relação a um referencial passado, tá? Pode ocorrer com valor de presente, exprimindo polidez ou cerimônia. Exemplo, por favor, você me serviria um café? Pode indicar uma ironia. Poderia fazer o favor de sair? Então, aqui, né, toda a ocorrência do futuro do pretérito do indicativo. Modo subjuntivo, presente. Emprega-se o modo subjuntivo para assinalar um fato presente, mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento. Exemplos, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos. Talvez ele saiba sobre o que está falando. Um fato futuro, mas duvidoso ou incerto. Talvez eles venham amanhã. Um desejo ou uma vontade. Espero que eles façam o serviço corretamente. Espero que me tragam o dinheiro, tá? Então, tudo isso permeia em torno do modo subjuntivo, mais especificamente do presente, tá? Emprega-se o pretérito imperfeito do subjuntivo para assinalar uma hipótese, uma condição, uma ação passada, mas posterior e dependente de outra ação passada. Exemplos, talvez a lágrima subisse do coração à pupila, tá? Uma frase de Coelho Neto. Como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar café na chácara. Uma frase aí do livro de Aloysio Azevedo. Uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência. Pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro. Exemplos, se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Se ele estivesse aqui agora, poderia ajudar. Se ele viesse amanhã, poderia ajudar, tá? Continuando, modo subjuntivo, mais especificamente o futuro. Emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação a um fato no futuro. Uma ação vindoura, mas condicional a outra ação também futura. Exemplos, quando eu voltar, saberei o que fazer. Quando os sinos badalarem, 9 horas, voltarei para casa, tá? Também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura. Exemplo, se ele estiver lá amanhã, certamente ela também estará. É a formação de locução verbal como auxiliar ter ou haver no futuro do subjuntivo simples e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o futuro do subjuntivo simples. Exemplo, quando você tiver terminado sua série de exercícios, poderá ir brincar, tá? E partindo aqui para o último tempo, pretérito perfeito composto, emprega o passado com relação a futuro certo. Exemplo, caso eu tenha sido escolhido, ficarei muito feliz. Pretérito mais que perfeito composto, formado pelo imperfeito do subjuntivo do verbo auxiliar ter e haver, mas particípio do verbo principal. Tem valor semelhante ao imperfeito do subjuntivo. Exemplos, eu teria caminhado todos os dias desse ano se não tivesse trabalhado tanto. Eu teria viajado se não tivesse chovido. Observação.
Perceba que todas as frases remetem à ação para o passado. A frase, se eu estudasse, aprenderia, é diferente de se eu tivesse estudado, teria aprendido, tá? Uma gera aí uma expectativa e a outra não, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima. Anote todas as tuas dúvidas para nós retirarmos na live, certo? Até a próxima aula.